Bom dia pessoal da 301, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert de Língua Portuguesa. Iniciando agora a nossa gravação, eu vou gravar com vocês aqui o primeiro vídeo de um tópico do segundo ano que a gente vai revisar. A gente tem aí até o finalzinho de abril, dia 22 de abril, está no cronograma, o fim do primeiro período de 2021, quinto período de 2020. E aqui eu estou na interface, né, aí na interface, no caso, da nossa sala virtual no Classroom. A gente tem apenas aí 3 alunas, a Rafaela, a Sam e a Sidlene. Eu preciso que vocês consigam o e-mail institucional de vocês, que vocês façam aquele procedimento que eu já ensinei no vídeo, como ativar, que vocês enviem para mim no privado a confirmação de que o e-mail já está ativo, para que vocês consigam aí entrar na sala. Então a gente tem aqui umas atividades que eu passei para vocês. Aqui no mural a gente tem as boas-vindas e a gente tem a primeira atividade que eu passei, que no caso aí eu pedi para vocês fazerem a visualização dos vídeos, né, que são bem curtinhos de fato, acho que 5 minutos aí, até menos, sobre o romantismo e as fases do romantismo. E em seguida responder as questões, que na próxima aula faríamos o Meet. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer esse Meet, só que antes do Meet eu vou gravar uma aula sobre o romantismo, né, aqui nos próximos 20 minutos, e aí no nosso encontro Meet nós vamos a gente vai fazer aí a correção dessa atividade que eu passei para vocês aqui, beleza? Então, pessoal, o romantismo é uma escola literária, né, que, como o nome já diz, está ligado aí diretamente aos sentimentos, ao sentimentalismo. O romantismo também a gente pode dizer que ele é a primeira escola com traços genuinamente brasileiros, porque até então, antes do romantismo, né, a gente teve aí arcadismo, tivemos o barroco e não tivemos a fase clássica no Brasil, porque em 1500 o Brasil estava sendo descoberto, e lá na Europa em 1500, né, no século XVI, estava rolando o Renascimento, na literatura o classicismo. Então a gente teve no Brasil aí nessa época o quinhentismo, né, com a literatura de informação, navegação, e depois veio o barroco, o arcadismo, e aí surgiu o romantismo, né, no século XIX, lá nos anos de 1800, aqui no Brasil na primeira metade do século XIX. Então, como o nome diz, o romantismo ele está ligado a essa ideia de sentimentalismo, de romântico, né, essa coisa melosa, de amor, né, lírica, enfim, certo? É basicamente isso aí que é o romantismo. Eu trouxe aqui alguns slides que depois eu vou disponibilizar para vocês, falando um pouquinho aí das características gerais, do contexto histórico, do romantismo na vertente poética, na vertente narrativa, né, que é a prosa, e os principais aí autores. Então, a gente pode aqui elencar algumas características do romantismo, mas eu quero primeiramente, não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui nesses slides, não, aqui eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei, eu tinha colocado no outro slide aqui, bem em cima, antes desse, que é para falar um pouquinho sobre o contexto histórico, só que esse slide aqui está um pouquinho ruim, né? Mas pelo menos essa parte bem aqui, eu quero ver se eu consigo falar com vocês. Essa parte bem aqui, opa, peraí, deixa eu só... Essa parte bem aqui, que é um pouquinho do contexto histórico. Que a gente vai ter aí como contexto histórico do romantismo a Revolução Francesa, né, que vai trazer aqueles ideais que vocês já devem ter estudado na história, né, aquele tripé que é liberté, igualité, fraternité, né, liberdade, igualdade e fraternidade. E essa Revolução Francesa, ela vai estar aí associada com a queda dos regimes absolutistas, né, das monarquias e consequentemente com a ascensão da burguesia, Tudo isso aí vai acontecer lá em 1789 na França, né? A França, dizem que a França é o berço da civilização, porque
ela basicamente deu origem aí a essa questão democrática, essa questão de povo, né, de república, essa coisa toda. Então a gente pode também destacar aí a ascensão da burguesia, né, que mais para frente, nos nossos tempos atuais, a gente vai ver como a classe capitalista, né, os burgueses, eu não sou professor de história, eu não posso me aprofundar tanto neste tema, mas eles visam a questão da mercadológica, né, do capital, e à medida que eles cresceram, né, a monarquia decresceu, né. No Brasil a gente pode elencar como contexto histórico a chegada da família real, né, em 1808. Eles vieram para cá, para o Brasil, depois que o Napoleão invadiu aí, né, a França invadiu Portugal. O Rio, eu não coloquei aqui para vocês nesse slide, mas o Rio de Janeiro ele se torna a capital do Brasil, né, antes era Salvador, e isso vai influenciar bastante aí a produção das artes. A gente tem em 1822, basicamente no dia 7 de setembro, a independência do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser império, né? Isso tudo devido a essa questão de Portugal também estar em decadência e eles querem descobrir um novo mundo, né? Já que Portugal na Europa estava sendo invadido. E aí todo mundo veio para o Brasil e declararam aqui a independência, né? Não dos portugueses em si, mas os portugueses que estavam aqui, na verdade, já que a coroa estava caindo, né? A gente vai ter, no caso, a partir do romantismo, essa questão também da liberdade artística. O romantismo ele vai trazer essa vertente mais de proporcionar ao poeta, no caso da literatura, né? A liberdade de criar, de pensar, de não ficar tão preso a normas, a regras, a diretrizes, a padrões que até então também existiam na arte. Ele colocou aqui, então, falei da Revolução Francesa, a chegada da família real, a independência. A gente também pode destacar a Lei Áurea, isso um pouquinho mais no final, quase no final aí do século XIX, né? A gente vai ter a publicação dessa Lei Áurea, que é 13 de maio de 1888, né? A princesa Isabel, ela proclama, através dessa lei, ela dá alforria, né, para os escravizados, né, não escravos, mas escravizados, que no caso seriam os negros. E a gente tem mais para frente, em 1889, a proclamação da República. Então era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Se vocês viram os vídeos que eu passei para vocês, né, eu vou agora estar revisando isso aqui de forma bem rápida. E quando a gente tiver o nosso encontro, tem que ser rápido porque a gente tem que revisar bastante coisa aí até o mês de abril. Quando a gente tiver o nosso encontro Meet, a gente vai fazer as atividades para tentar amarrar essa parte de romantismo e já partir para o realismo. Então, basicamente, desse slide eu queria ver isso aqui com vocês, porque o restante não vai dar para ver. E essa parte de características e a parte também aqui das gerações, né, que são as fases, eu tenho em slides que estão com a letra um pouquinho melhor que essa. Aqui, como características gerais do romantismo, a gente vai ter a oposição ao modelo clássico. O classicismo é a escola literária que veio antes do romantismo, né? O classicismo pregava o padrão. Na verdade, não era bem classicismo, era o arcadismo, né? Só que o arcadismo é chamado de neoclassicismo, porque ele vai resgatar esses conceitos clássicos lá do século XVI, né? Do século XVII lá, 16 na verdade, que essa questão do culto à forma, que essa questão de fazer uma métrica, né, que é a versificação, que são sílabas poéticas de maneira correta e certinha. Então o romantismo vem para quebrar aí com esses modelos. Estrutura do texto em prosa, que a prosa é o mesmo que narrativa, né? Quando eu falar em prosa, estou me referindo a uma história que tem personagens, tempo, espaço, foco narrativo, que é o narrador, dentro de um enredo. A poesia, como vocês sabem, ela é formada por versos e estrofes, né? É como se fosse a música e poesia lá no século XV, XIII, por aí, né? Na Idade Média, era uma coisa só. Isso só veio acabar com
com o humanismo. No humanismo, a música e a poesia se separaram, né? A música continuou tendo a mesma forma da poesia, sendo acompanhada por instrumentos, e a poesia pode ser lida, declamada. Ele colocou aqui também desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções. A gente vai ver que uma das características do romantismo é o individualismo. Surgimento de um público consumidor, né, através aí dos folhetins. O folhetim é como se fosse as telenovelas de hoje, né? Folhetim é sinônimo de novela, gente, né? E nessa época aqui, como o romantismo vai trazer essa questão do amor, né? Vão ter, a imprensa vai se desenvolver, né? E aí a gente vai ver aí que devido a esse surgimento da imprensa, vão existir histórias assim, né? Vão ser publicadas histórias assim, porque vai ter um público ávido para consumir esse tipo de literatura. Uso de versos livres e versos brancos. Os versos livres são os versos que não seguem a métrica poética. O que é a métrica poética? Aquilo que os clássicos faziam, né? É tipo soneto. Soneto é uma forma fixa, formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Esse é o exemplo básico, né? Se eu estou fazendo um soneto, eu preciso fazer basicamente 2 estrofes com 4 versos, que são 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos. E além de fazer as estrofes de maneira correta, eu preciso também escancionar. O que é escansão? A escansão é quando eu fazia a divisão das sílabas poéticas, né? Vamos supor que num soneto, né, que tem 14 versos, né, cada verso desse tenha 10 sílabas poéticas. Então isso é seguir a métrica à risca. O romantismo, como ele quer priorizar a liberdade de criação, ele não vai fazer com que o seu poeta fique preso a isso. Então, eu tenho aqui o que mais? Exaltação do nacionalismo, natureza e da pátria. A gente vai ver isso principalmente na fase indianista. Idealização da sociedade, do amor e da mulher, né? A mulher ainda vai ser o tema de várias obras românticas, só que a mulher aqui, ela não vai ser uma mulher como era a mulher do arcadismo, uma mulher mais pura, uma mulher mais cândida, mais casta, né? Essa mulher do arcadismo. Essa mulher romântica, ela vai do romantismo, no caso, né? Ela vai ser uma mulher que é mais ávida por desejos carnais, né? Uma mulher que não é tão pura, mas não quer dizer que ela seja qualquer tipo de coisa que a desqualifique enquanto mulher, né? Embora naquela época isso pudesse ser bem, como é que eu posso dizer? Isso pudesse ser bem claro para a sociedade, né? Como uma mulher, a gente vai ver obras do Zé de Alencar, né? Que tem mulheres fortes. Geralmente aí as pessoas olhavam elas como se elas fossem acompanhantes, prostitutas, coisas desse tipo. Mas elas viviam, né? Elas eram, na verdade, como os homens eram, né? Porque o homem sempre teve mais liberdade nesse aspecto que a mulher de fazer o que queria, e elas também queriam ter essas mesmas prerrogativas. A gente vai ver algumas mulheres em algumas obras, principalmente na prosa romântica. E aí temos a criação de um herói nacional, que vai ser o índio. Aqui a gente tem, aqui em cima nós temos as 3 fases do romantismo. Primeira geração, que é a geração indianista, que é justamente essa fase que vai colocar o índio como protagonista, né? É o famoso bom selvagem. A gente tem como característica aí nacionalismo, o índio como herói. A gente tem também o anti-estrangeirismo, já que exaltar a nação, né? A gente tem que abandonar e abdicar com tudo aquilo que não seja nacional, que não seja pátrio. E a gente vai ter basicamente isso, né, nessa primeira geração. Na segunda geração, a gente vai ter aí os ultrarromânticos, né? Quem eram aí os ultrarromânticos? Eles, essa geração foi conhecida como geração byroniana, né? Devido ao Lord Byron, que difundiu essas ideias, né, de ultrarromantismo, né? Também ficaram conhecidos, né, os poetas dessa geração como
geração mal do século, né? Porque muitos deles viveram numa época em que a tuberculose, hoje a gente fala de Covid-19, né? Que pode ser talvez o mal do século, não sei se vai existir, a gente está ainda só no início do século XXI, não sabemos se até o final desse século vai existir outra doença mais letal que a Covid, né? Mas nessa época aqui do século XIX, a tuberculose era o mal do século, né? Porque e muitos desses poetas morreram de tuberculose. Então é por isso que foi conhecida essa geração como geração mal do século, porque eles viviam também de uma forma muito boêmia e tudo isso fazia com que a tuberculose pudesse, né, passar de um para o outro, né? E a gente vai ter a terceira geração, que é uma geração um pouquinho mais voltada para o social, né, que é a geração condoreira, né, que é tem a ver com a questão do pássaro, do condor, né, que tem a ver com a liberdade. Ela vai focar principalmente aqui na questão de defender os direitos dos negros, dos escravizados. A gente vai ter aí como principal autor o Castro Alves, né, que é o chamado poeta dos negros. Além disso, a gente vai ter também a questão do erotismo, e como eu falei para vocês, a gente vai ver uma mulher de forma diferente, né? Uma mulher que é mais propensa a não inibir os seus desejos, ok? Então aqui eu tenho mais um esquema, dessa vez é um esquema voltado mais para a poesia, o esquema lá de cima era um esquema mais geral. Vocês podem ver aí a primeira geração, que é a geração indianista, a geração bironiana, que é a segunda geração. Alguns livros vão tratar gerações como fase, é a mesma coisa. E a terceira geração é a geração condoreira. Então aí vocês têm mais algumas características, né? Eu até já comentei a maior parte delas aí com vocês, né? Saudades da pátria, idealização da mulher, idealização do índio, valorização da natureza, um pouquinho de religiosidade, vocês vão ver isso aí nos poemas, principalmente do Gonçalves Dias também, que tinha esse cunho um pouco religioso, não tão forte quanto o Barroco, mas tinha. E aí os principais autores, né, a gente tem aí o Gonçalves de Magalhães, e o nosso conterrâneo Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães, que inaugurou no Brasil aí a poesia, né, Suspiros Poéticos, que é dita, né, como sendo o marco, né, o início aí do romantismo. A segunda geração, que é a geração mal do século, a geração ultra romântica, né, a gente tem aí o ápice do egocentrismo como característica, a evasão da realidade, a natureza tenebrosa, o pessimismo, o fascínio pelo mórbido, saudosismo, subjetividade, ultrarromantismo. E a gente tem aí o Álvares de Azevedo, né, com seus poemas bem densos, né, bem trevosos, né, bem negros. Se vocês forem ler um pouquinho do Álvares de Azevedo, vocês vão ver que ele tinha essa pegada bem até um pouco macabra, né? Os temas são voltados para essa questão da escuridão, da morte, do oculto, certo? E aqui embaixo a gente tem a geração condoreira, como eu falei para vocês, é uma geração mais político-social. A gente vai ter aí o Castro Alves como principal expoente, né? Aqui eu tenho crítica social, liberdade, objetividade e abolição da escravidão. Castro Alves é o nosso principal autor, ok? Vamos continuar aqui com o nosso estudo, nossa revisão sobre o romantismo. Aqui a gente tem um pouquinho da prosa romântica. Como eu falei para vocês, a prosa ela é uma narrativa, né? Um conto é uma prosa, uma história em quadrinhos não é escrita, né? Não usa linguagem escrita, até usa nos balões de fala. Só que ali eu tenho uma história, né? Ali também seria um tipo de prosa, só que ali é uma prosa com desenhos. Eu tenho o romance não o romance do romantismo, mas o romance policial, tipo Agatha Christie, é texto em prosa. A fábula é um texto em prosa, né, porque a gente tem uma historinha ali, por mais que os personagens sejam animais, aquilo é prosa. Então, quando eu falar em narrativa, eu estou falando em prosa. E a gente vai ter aí
quatro tipos, né? Quatro espécies de prosa, basicamente o Zé de Alencar, existem outros autores, mas o Zé de Alencar, ele é aí o principal prosador, né? O cearense, José de Alencar, ele é o principal prosador, ele é o expoente, na verdade, aí, o grande expoente da prosa romântica. A gente vai ter o romance indianista, né? Que vai trazer à tona aí, como ele vai colocar aqui, a vida, a cultura, a crença e os costumes dos índios. Destaque aí para o Guarani, né, que é um texto em prosa, né, que fala lá do amor da Ceci, da Branca, com o índio Peri. Muito legal o Guarani, já foi até filmografado. O índio surge como herói, representando o Brasil, os brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte e idealizado. Vocês vão ver que lá no modernismo, no século XX, esse índio volta, só que ele vai ser um índio, mais brasileiro, né? Ele não vai ser um índio tão europeu, porque esse índio aqui do romantismo é um índio europeizado. Como assim europeizado? Ele é um índio com características, com traços, com físico, com personalidade mais europeia, né? Porque o índio, ele nunca quis ser valente, ele nunca quis lutar, né? Ele foi meio que forçado a isso, né? Quando os portugueses chegaram aqui, né? Então, o romantismo trouxe o índio para o centro, mas não trouxe ainda trouxe de forma etnocêntrica, né? Querendo impor a sua cultura sobre o indígena. E o modernismo vai trazer o índio do jeito que ele é. A gente tem aqui a valorização da natureza, espaço onde ocorre a narrativa remete ao natural, ao Brasil. Exemplos: Iracema, né? O Guarani, o Birajara, praticamente todos aí de Alencar. O romance regionalista vai se passar em ambientes rurais, né? Vai mostrar costumes, valores e cultura da época de uma região. Temos aqui o herói do campo, né? Que é o sertanejo. Alguém que conhece, alguém que ara, alguém que cultiva e desenvolve a terra, né? Praticamente ele é o retrato da terra. Ele é bravo, é honrado, preza a moral e os costumes de seu ambiente. A gente tem aí Inocência e temos o Tronco do Ipê. Inocência aí é do Taunay e o Tronco do Ipê é do Alencar. Vocês vão ver que o Alencar aqui ele passeia praticamente por todos esses tipos de romance na prosa. Descendo aqui, a gente vai ter o romance urbano. É no romance urbano que vocês vão ver aí a figura da mulher como aquela mulher heroína, aquela mulher que está à frente do tempo dela, está à frente daquela sociedade metódica, hipócrita, né? É aquela mulher empoderada, como se fala hoje, né? Mas isso aqui é no século XIX, né? Mas só que hoje há um empoderamento feminino em que é um movimento que é bastante aceito e as mulheres são mais fortes, né? Porque elas se uniram nesse sentido. Naquela época não, muitas mulheres como é que eu posso dizer, como elas queriam preservar a família, essa questão da sociedade, o próprio dote, enfim, né? A própria cultura, muitas eram contra as mulheres que se rebelavam, né? Que se rebelavam também. Então a gente vai ter aqui a grande maioria narrava uma história que acontecia nas capitais, né, na alta sociedade. Então por isso que é um romance urbano, né? A gente vai ter aqui a cidade como espaço. Fazia crítica aos costumes, né? Heróis e heroínas desse período faziam ou não parte dessa alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade, a realização do amor e do casamento. Essas barreiras aqui a gente pode tratar como preconceito, essas coisas que eu falei para vocês. A gente vai ter aqui, né, Senhora, ele colocou aqui só uma do Alencar, mas tem Senhora, tem Lucila, tem Diva, né, que todas vão trazer aí mulheres com traços muito fortes. E aqui eu tenho Memórias de um Sargento de Milícias, que na verdade vocês vão ver essa obra aqui, vocês vão ver ela no realismo, porque ela tem traços do romantismo, mas também tem traços do realismo, que é a nossa próxima escola. O realismo é antirromântico, certo? Vamos continuar então aqui com a nossa revisão. Para fechar, temos a prosa gótica, né, que é um tipo de texto natural, né, e não em versos, linguagem corrida. A gente vai ter aqui nessa prosa gótica
A gente vai ter aí A Noite na Taverna, né? Que é do Álvares de Azevedo, como eu falei para vocês, o Álvares de Azevedo, vocês viram ele lá na poesia, mas ele também escreveu esse livro. É um livro que narra histórias, né, de, de jovens que estão num bar, numa taverna, e eles começam a contar histórias das mais horripilantes possíveis. Então quem gosta aí desse tema de terror, de horror, vai gostar muito desse livro, né? E olha que é um livro do século 19. Então aqui eu tenho temas misteriosos, ocultistas e obscuros, oposição ao racionalismo e ao materialismo, literatura fantasiosa, que a gente vai ver personagens que até então até flertam com o sobrenatural, pessimismo, negativismo, fuga da realidade, Noite na Taverna, O Gato Preto e O Corvo, né? Edgar Allan Poe não é brasileiro, mas o Álvares de Azevedo é brasileiro, ok? Então, para fechar a nossa aula, eu tenho aqui um mapa mental, né, que eu trouxe, que depois eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, do romantismo, tanto aqui na parte da poesia quanto na parte da prosa. É só vocês seguirem as setas, né? Então a gente vai ter aqui, ó. Vamos iniciar a partir daqui, claro, do centro, né, onde está o romantismo. Aí a gente tem aqui os 3 países, né? Aliás, tem 5 países aqui, mas observem que ele colocou a França em negrito, né? Porque tudo vai começar na França. Aí, claro que a gente não vai estudar como é que foi o romantismo na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, no Brasil, mas é claro que com certeza ele se desenvolveu aí em várias partes do mundo. Não só o romantismo, né, mas cada estética literária. O marco inicial do romantismo vai ser Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, lá em 1836. Tá bem aqui, né? E fechamos aqui essa setinha. Continuando aqui essa parte do Brasil, a gente vai ter prosa e poesia. Na poesia, eu vou ter aqui 3 gerações poéticas, que é a primeira nacionalista, a segunda ultrarromântica e a terceira condoreira. Destaques da nacionalista, Gonçalves Dias, da ultrarromântica, Álvares de Azevedo e da condoreira, Castro Alves. Lembrando que no nacionalismo eu vou ter a figura do índio, da pátria, na ultrarromântica eu vou ter a questão daqueles temas mais obscuros, eram pessoas que amavam mesmo de forma muito intensa e se preciso morrer por amar e por amor, eles morriam. E a condoreira é aquela que fala da política, né? Da questão da liberdade. Deixa eu só subir aqui um pouquinho esse mapa. Eu vou ter aqui na parte da prosa, a gente vai ter o principal representante, como eu falei para vocês, que é o Zé de Alencar, que vai traçar aí, né, um paralelo em 4 vertentes. Vamos ter romances regionalistas, urbanos, indianistas e históricos. Em 1844 a gente vai ter a publicação de A Moreninha, né, que acredito que seja o marco inicial da prosa romântica, com Joaquim Manuel de Macedo, que vai trazer, né, essa história de amor dentro de uma narrativa, né, que vai trazer, na verdade, o tema do amor, que é o tema do romantismo, do sentimento, né, do sentimentalismo dentro de uma narrativa. E aqui desse lado a gente vai ter a gente vai ter as características e o contexto histórico do romantismo. Em 1808, como eu falei para vocês, os portugueses, né, a família real, na verdade, né, a coroa portuguesa se muda para o Brasil, correndo do Napoleão. A gente vai ter em 1822 a independência do Brasil, né? Aqui é claro que tem outros contextos, né? Eu falei da Revolução Francesa. E aqui mais embaixo a gente vai ter as características: subjetivismo, nacionalismo, individualismo, egocentrismo, liberdade criadora, religiosidade, sentimentalismo, escapismo, idealização do amor e da mulher. Ok, pessoal, então a gente está aqui com 30 minutos de aula, né? É um vídeo um pouquinho longo, porque na verdade eu resumi muita coisa para vocês em 30 minutos sobre o romantismo. Então na nossa próxima aula eu vou fazer um encontro mítico com vocês, para nós respondermos a atividade que eu passei para vocês de múltipla escolha, com questões de vestibular.
E quem não fez atividade, porque deixa eu ver aqui nessa turma aqui eu acho que quase ninguém fez nada. Deixa eu ver aqui na 300, porque eu vou compartilhar o vídeo com as duas turmas, né? Deixa eu ver aqui ó, se alguém fez na 300. Aqui, deixa eu ver, aqui só uma pessoa fez até agora, que foi aqui o Gabriel. Ele já até anexou aqui a atividade dele. Eu lá no início do vídeo dei bom dia só para 301, mas na verdade é para as duas turmas, né? 300 e 301, que depois eu vou compartilhar o vídeo lá na 300. Então, beleza, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tenham todos um bom dia.